Lançado no final de 2021, o telescópio espacial James Webb tem revolucionado a forma como enxergamos o cosmos. No entanto, uma nova descoberta acaba de mudar o rumo das coisas. O instrumento mais avançado já desenvolvido pela humanidade captou recentemente um fenômeno tão surpreendente e enigmático que muitos dos maiores cientistas do mundo estão descrevendo o acontecimento como uma possível crise na física. De galáxias impossíveis a indícios de vida além da Terra, as mais recentes descobertas do James Webb romperam os limites da ciência conhecida. E se tudo o que pensávamos entender sobre o nascimento do universo estivesse errado, fique com a gente, porque o que você está prestes a ver mudará para sempre a forma como você enxerga o céu noturno. Tudo começou com um sussurro no cosmos, sinais tênues vindos de galáxias que desafiavam todo o entendimento convencional. Em julho de 2023, uma equipe de astrofísicos analisando dados de campo profundo do Webb identificou 3 galáxias peculiares. Essas galáxias eram diferentes de tudo o que já havia sido visto. A luz que elas emitiam não correspondia ao que se espera da formação estelar típica. Em vez disso, apontava para a existência de algo totalmente novo: estrelas escuras. Esses objetos teóricos, alimentados não por fusão nuclear, mas por matéria escura, poderiam ter se formado no universo primitivo, crescendo até tamanhos inimagináveis. Cientistas agora acreditam que essas estrelas escuras podem ser a peça que faltava para explicar a abundância de buracos negros espalhados pelo cosmos. E aqui está a parte assustadora. A matéria escura compõe 85% do universo. E ainda assim não a compreendemos. Se as estrelas escuras forem reais, elas podem reescrever toda a história da evolução estelar. Mas o Webb estava apenas começando. Ele então voltou seu olhar para um mundo distante chamado GJ 1214b, uma superterra orbitando uma anã vermelha a cerca de 40 anos-luz de distância. Inicialmente descartado por ser quente demais e coberto por nuvens densas, o planeta revelou seus segredos quando os instrumentos infravermelhos do Webb conseguiram atravessar sua atmosfera espessa. O que foi encontrado deixou os pesquisadores atônitos. O planeta não apenas possuía enormes nuvens de vapor d'água, mas também apresentava regiões surpreendentemente habitáveis. Ainda mais chocante foi a descoberta de metano, um composto frequentemente associado à atividade biológica. Alguns cientistas agora acreditam que GJ 1214b pode ser um mundo aquático, um planeta completamente coberto por oceanos. Será que a vida poderia existir em um ambiente tão alienígena? Podemos estar mais perto de responder a essa pergunta do que nunca, pois o telescópio James Webb começou a revelar algo sem precedentes. Mundos que espelham o nosso em temperatura, composição e, possivelmente, vida. Quando pensamos em fumaça, pensamos na Terra, fogo, indústria ou combustão. Mas e se eu dissesse que o Webb acabou de descobrir sinais de fumaça de 12 bilhões de anos atrás? Pois é. Ao observar uma galáxia nos limites do universo observável, o James Webb detectou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, moléculas orgânicas encontradas na fumaça e também fundamentais para a vida na Terra. Essas moléculas estavam localizadas em uma galáxia tão distante que a luz emitida por ela levou mais de 12 bilhões de anos para chegar até nós. O Webb só conseguiu detectá-las graças ao fenômeno da lente gravitacional, que ampliou a luz da galáxia. As implicações são profundas. Se blocos fundamentais da vida como esses já existiam muito antes de a Terra sequer ter se formado, então a vida pode não ser apenas possível, ela pode ser inevitável em todo o universo. Mas as revelações do Webb estavam prestes a se tornar ainda mais estranhas. Um dos maiores feitos do Webb foi reproduzir em menos de 24 horas algo que antes levava 11 dias com o Hubble. Mas o que ele revelou não era apenas belo, era perturbador. O campo ultraprofundor captado pelo Webb mostrou galáxias tão antigas, densas e bem formadas, que sua existência ameaça os próprios alicerces da cosmologia. Essas galáxias não deveriam estar ali. Segundo os modelos atuais, seriam necessários bilhões de anos para que galáxias atingissem esse nível de maturidade. Mas lá estão elas. Galáxias massivas com buracos negros supermassivos, existindo menos de 600 milhões de anos após o Big Bang. Alguns desses buracos negros são 1000 vezes mais massivos que o localizado no centro da nossa própria Via Láctea.
É como se o universo tivesse acelerado o processo de evolução. Joel Leja, astrônomo da Penn State, confessou: "Essa é a coleção de objetos mais intrigante e desconcertante que já vi em toda a minha carreira. Se nossos modelos não conseguem explicar esses gigantes ancestrais, então talvez tenhamos compreendido mal o início do universo por completo." Entre as imagens impressionantes captadas pelo Webb, está uma que causou um calafrio na comunidade científica. Trata-se de uma galáxia espiral quase simétrica, tão perfeita, tão equilibrada em forma e cor, que parece ter sido fabricada. Mas o que chocou os especialistas não foi apenas a beleza da imagem, foi a duplicação inesperada de sua assinatura espectral. Em resumo, o Webb estava captando o que parecia ser uma versão espelhada perfeita da mesma galáxia, ligeiramente deslocada no tempo e no espaço. Embora a lente gravitacional possa causar distorções visuais, isso era diferente. Ambas as versões mostravam flutuações de energia sincronizadas, desvios para o vermelho idênticos, e até mesmo movimentos correspondentes nos aglomerados estelares, como um eco da arquitetura cósmica. Alguns teóricos agora consideram o impensável. Estaríamos testemunhando um artefato de um multiverso? Poderiam existir realidades sobrepostas costuradas na própria estrutura do espaço-tempo, visíveis apenas por instrumentos tão precisos quanto o Webb? Se for o caso, o telescópio pode não ser apenas uma janela para o passado distante, mas para versões paralelas da nossa própria existência. Os sensores do Webb, embora focados principalmente no espectro infravermelho, também conseguem detectar vibrações de frequências sutis, essencialmente, as assinaturas sonoras do espaço. No início de 2024, enquanto monitorava uma estrela moribunda na nebulosa de Carina, o Webb capturou um padrão rítmico de baixa frequência, diferente de qualquer outro colapso estelar. Quando convertido em ondas sonoras audíveis, o padrão se assemelhava a um pulso repetitivo, espaçado com precisão inquietante. Os astrofísicos esperavam padrões caóticos e irregulares típicos de estrelas em colapso. Mas este era estranhamente ordenado. Alguns o compararam a um batimento cardíaco, outros a uma transmissão codificada. A estrela havia entrado em seus estertores finais, e parecia estar sinalizando enquanto desaparecia em um buraco negro. Se isso é um ritmo cósmico natural ou algo mais deliberado, ainda é objeto de especulação. Mas o fato de uma estrela morrente deixar para trás não apenas luz, mas uma canção, levanta perguntas inquietantes. Será que o universo está tentando se comunicar através de sua morte? Os dados do Webb são vastos demais, complexos demais, para serem analisados apenas por humanos. É por isso que, pela primeira vez, a NASA integrou um modelo de aprendizado de máquina projetado para interpretar a telemetria bruta do Webb. A inteligência artificial, treinada com padrões de fenômenos cósmicos conhecidos, foi encarregada de identificar anomalias. Mas ela foi além disso. Após dias de cálculos silenciosos, o modelo sinalizou um fluxo de dados. Não uma, mas 3 vezes. Ele indicava uma região do espaço desprovida de galáxias, estrelas ou poeira, o que os astrônomos chamam de vazio. Mas dentro desse vazio, a IA detectou um padrão de oscilação que não correspondia a nenhum artefato ou erro conhecido. Quando visualizado, o padrão formava uma espiral rotacional, não de matéria, mas de distorção gravitacional. E é aqui que a coisa fica arrepiante. O mesmo padrão havia aparecido brevemente em dados antigos do Hubble, mas foi descartado como ruído. O Webb o confirmou. Seja lá o que for, isso se move, pulsa e entorta a realidade ao seu redor como uma lente. A IA se recusou a classificá-lo. Em seu relatório, utilizou apenas uma etiqueta: entidade desconhecida. E a última revelação do Webb pode ser a mais perturbadora de todas. Enquanto mapeavam galáxias distantes em um setor próximo à constelação de Fornalha, Fornax, os astrônomos notaram uma distorção temporal. Um fenômeno em que os dados de desvio para o vermelho das galáxias na mesma região pareciam se mover para trás no tempo. Isso não é apenas estranho. É impossível segundo o modelo cosmológico padrão. O desvio para o vermelho deveria aumentar com a distância, representando luz mais antiga. Mas nesse bolsão do espaço, as galáxias parecem rejuvenescer. Suas assinaturas luminosas se tornam mais jovens, quanto mais distantes estão. As implicações? Ou toda a nossa compreensão do espaço-tempo está falha?
ou há uma imperfeição no tecido do cosmos, como um arranhão em um disco de vinil que faz uma nota tocar fora da ordem. Alguns físicos chamam isso de dobra temporal. Outros acreditam que pode ser uma evidência de uma falha em uma simulação. Uma coisa é certa: o James Webb pode ter acabado de provar que o tempo não é tão linear, nem tão confiável, quanto imaginávamos. E ao fazer isso, deixou os cientistas não diante de respostas, mas de um vazio de perguntas grandes demais para compreender. Aqui estamos nós, no limiar do entendimento, encarando um cosmos que já não obedece às regras em que antes confiávamos. O telescópio espacial. James Webb foi criado para confirmar nossas teorias, esclarecer as origens do universo, lançar luz sobre o desconhecido. Em vez disso, ele rasgou o roteiro da ciência moderna. Das estrelas escuras nascidas nas sombras da criação às galáxias que cresceram rápido demais, dos ecos de realidades paralelas ao último batimento de sóis moribundos, o Webb não está apenas revelando o universo. Ele está redefinindo o universo. E como se isso não bastasse, a inteligência artificial agora se juntou à missão, identificando anomalias que não conseguimos explicar, padrões que não conseguimos classificar e fantasmas gravitacionais que assombram o escuro entre as galáxias. O telescópio foi construído para ver mais longe do que jamais vimos. Mas o que ele encontrou pode estar além do que estamos prontos para acreditar. Se os últimos meses nos ensinaram algo, é que o espaço não é silencioso, nem simples, e com certeza não está resolvido. O que antes chamávamos de leis, talvez agora sejam apenas diretrizes. O que pensávamos ser o começo, pode ser apenas um ponto de verificação. E o mais assustador, estamos apenas arranhando a superfície, porque se isso é o que o James Webb descobriu em seus primeiros passos rumo ao desconhecido, o que vem a seguir pode realmente quebrar a realidade. E você? O que acha? O telescópio quebrou a ciência? Ou finalmente a libertou? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever se quiser continuar nessa jornada até os limites do universo, porque o próximo sinal pode mudar completamente o seu mundo.